Apresentado. Agora, o último item da pauta, lost but not least, como dizem os nossos... Não, é o item da pauta. Como dizia um professor... Não vou falar. Não, pode pedir, não tem problema, não vai encerrar. O senador Walter Pinheiro, item 9... 10. Perdão, item 10, o item 9 já foi votado. Item 10, projeto de lei da Câmara, número 21 de 2015, não terminativo. Altera a Lei 11.484, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV digital e de componentes eletrônicos semicondutores, e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, PADES, e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital, PAT-VD. É assim que fala, Walter? PAT-VD. Autoria do deputado William Vu. Relatoria do estoico senador Walter Pinheiro. Histórico? Estoico senador Walter Pinheiro. O relatório é favorável ao projeto. Como Vossa Excelência vem do setor de petróleo e eu venho do setor de TI, então Vossa Excelência é pré-histórico. A matéria foi apreciada pela CCT, presidida pelo senador Cristóvão Buarque, com parecer favorável ao projeto. Com a palavra, o relator, senador Pinheiro. Senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência até que, assim, eu, mesmo entendendo as necessidades e as proezas do que a chamada manifestação cultural, particularmente no meu estado, senador Flecha, tem um peso importante na economia, tem, sim, marcadamente, para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senador Cristóvão aqui, que é nordestino de nascimento, as festividades de junho são festividades que mobilizam, meu caro Lira, todo o povo do Nordeste. Então a gente pensa até que a maior festa da Bahia é o Carnaval. Não é. A maior festa na Bahia é exatamente a festa junina. Porque todos os 417 municípios, inclusive a capital, estou contando aí com ela, nós temos diversas atividades. Mas eu fiz questão de vir aqui hoje, meu caro Flecha, exatamente porque esse projeto tem uma importância fundamental na nossa economia, na discussão que nós estamos fazendo nesse momento para o país, e não tenho a menor dúvida quanto à importância do estímulo que esse projeto estabeleceu desde 2007 no país, olha, esse programa desde 2007, para a produção de bens e serviços de alto valor agregado. Portanto, é uma peça importante. E falo isso, senador Delcídio, até com a paixão de quem tem dedicado uma parcela expressiva do tempo aqui ao longo de toda a minha trajetória parlamentar. E eu costumo dizer, senador Flecha, que se encerrar meu mandato em 2019, janeiro de 2019, eu, do ponto de vista, inclusive, da contribuição para esse setor, considero que a minha tarefa, como diz o apóstolo Paulo, foi extremamente proveitosa. Portanto, dá para encerrar a carreira com a fé plenamente assegurada da contribuição para a indústria de base, para o desenvolvimento, senador Cristóvão. Vossa Excelência, que é um batalhador dessa área do conhecimento. E eu costumo sempre dizer, senador Cristóvão, que o conhecimento está aqui, acima da cabeça de todos nós. Uns pegam isso e aplicam e batizam de tecnologia. Então, portanto, é esse esforço que eu tenho empreendido desde que cheguei ao Congresso Nacional, para que a gente tenha a capacidade de pegar esse conhecimento e dar a ele esse sentido de tecnologia, aplicar. Isso não se faz só com vontade, não se faz só com demonstração de interesse, não se faz só com discurso. Nem muito menos com aquela história de dizer, não, sem ciência e tecnologia não se avança. Isso se faz com práticas concretas. E esse projeto, senador Flecha, Vossa Excelência, que foi o relator
na Comissão de Ciência e Tecnologia, que ajudou a batalhar, né, para que essa matéria pudesse lograr êxito. Eu trabalhei, senador Flecha, nessa matéria em 2007 na Câmara, por isso que fiz questão de dizer à senadora Vanessa, isso tem um impacto direto lá na região amazônica, direto. Né? A atual lei, inclusive, de informática que beneficia a Zona Franca, o texto é de minha autoria, não foi uma disputa qualquer no plenário da Câmara dos Deputados. Aliás, o nosso senador Eduardo Braga, governador, deputado federal, acompanhou de perto a nossa participação, né, na defesa da Zona Franca, mas principalmente ajustando, adotando nessas regiões medidas para que a gente pudesse desenvolver, não só essa história de ponto de fabricação ou linha de montagem, senador Cristóvão. Porque achar que para a Amazônia ou para o Nordeste só devem ir linha de montagem, incentivo para isso, a gente nunca cresce, não desenvolve. Por isso participei ativamente, durante o governo Fernando Henrique, da política de criação de parques tecnológicos, né? Da política do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, senador Delcídio do Amaral. E por isso que eu batalho nessa área com, eu diria até com entusiasmo e com paixão. É uma coisa que, assim, move meu sentimento. Eu me lembro que quando eu cheguei no Congresso Nacional, senador Delcídio, um dos companheiros do PT virou para mim e disse assim: Piero, você vai para onde com esse negócio de ciência e tecnologia? Isso não dá voto. E eu brincava muito com os pesquisadores lá da Bahia, que eu dizia: senhor desgramado, na hora de votar vocês estão tudo fazendo doutorado em Londres e não sei aonde, e eu termino perdendo o voto de vocês. Mas eu dizia assim: mas meu caminho é esse aqui, ó. Se isso não der voto, eu não sei. Então agora eu provoquei recentemente esse companheiro do PT, que eu disse: se não desse voto, hein? Eu fui o deputado federal da Bahia que mais cresceu em votação, tanto que em 2006 fui o deputado mais votado em termos absolutos do PT no Brasil, em 2006, e a nossa vitória para o Senado, eu terminei tendo a maior votação da história da Bahia, superando inclusive figuras históricas que tinham uma certa hegemonia política no Estado, como o senador Antônio Carlos Magalhães. Então, portanto, demonstrando que quando a gente faz o trabalho sério, a população identifica e acompanha. Então, esse projeto, senador Delcídio, é isso. Para uma área que Vossa Excelência, por exemplo, tem a excelência, tem a sapiência, tem se jogado, que é a área de energia, nós, o ano passado, junto com o governo, adotamos uma política para a inclusão das células e painéis solares. Mas isso está em portaria. Não há por que o governo temer, senador Delcídio, a ampliação desses benefícios. Porque quem vai decidir são os dois ministérios, o MDIC e o MCT, que vão avaliar os projetos. Portanto, nós não podemos pegar isso e colocar na bacia das almas aí do chamado ajuste fiscal. Se fizermos isso, aquilo que eu disse ao ministro Armando Monteiro aqui nessa sala, de que o ministério dele é o ministério mais importante nesse quadrante da história, que nós vamos resolver o problema da exportação. Agora vamos continuar exportando o que, senador Cristóvão? Commodity? Olha a exportação, quanto é que foi nessa área. 7% só. O total exportado pelos setores da indústria nacional. 7%. Se a gente não crescer, não aproveitar isso, nós vamos perder. A Bahia, senador Delcídio, tem um celeiro, tem uma área que tem a melhor sílica do mundo. A melhor sílica do mundo. Está situada numa pequena área na Bahia. Ora, se eu retirar essa sílica, a sílica, para quem está nos ouvindo, é o principal componente para a gente fabricar aquilo que hoje efetivamente move o mundo. O pequenino chip, que congrega em si todas as informações, que faz essa revolução. Ora, se eu pegar essa sílica, tirar essa areia lá da região ali da Bahia e mandar para fora, não vai resolver meu problema. Ou seja, o problema do país. Então, eu queria chamar a atenção disso. Eu sei que não se faz isso no curto prazo. Quando nós fizemos esse debate, senador Flecha, em 2007, nós tínhamos o programa de TV digital, que os japoneses prometeram que se o Brasil adotasse o padrão japonês, eles iam botar a fábrica de semicondutor no Brasil. Ora, desde aquela época eu provocava o governo, que eu dizia assim: olha, eu só conheço 4 lugares do mundo, e nenhum dos 4, senador Delcídio, nenhum está presente nem na Europa, nem nos Estados Unidos. 4 lugares do mundo onde a gente efetivamente pode chamar que tem fábrica daquilo que os japoneses estavam propondo fazer aqui.
Todos os 4 estão na Ásia. Quando você conversa, se parecer até conversa, você lembra aquela conversa de português com índio? Espelho e caixa de fósforo, para tentar levar a nossa riqueza. Então, portanto, esse é um projeto importantíssimo. Nós estamos só pedindo a ampliação desse benefício. Nós vamos ter agora, em agosto, um grande leilão de solar. O que nós vamos fazer com isso? É só importar as células. Eu tive agora na Alemanha, senador Delcídio, e um importante técnico da Alemanha virou para mim e disse assim, me empreste metade do sol do Brasil. Eu falei, vamos fazer um negócio? Você me dá metade do desenvolvimento de vocês, passam a desenvolver lá, e a gente lhe dá metade do sol do Brasil. Então, portanto, é esse jogo decisivo. Nós fizemos uma campanha em 2012, que culminou com o projeto assinado pela presidenta Dilma lá em Hannover. Pela primeira vez na história, a grande CeBIT, a Feira de Tecnologia, numa batalha que eu tive a oportunidade de participar junto. Nosso Softex foi o timoneiro. A CeBIT foi CeBIT Brasil, em Hannover, com Dilma e Angela Merkel assinando um termo de convênio entre os dois países. Isso resultou a vinda do principal instituto de pesquisa alemão, o Instituto Fraunhofer, para o Brasil. Coincidentemente, ele está na Bahia, é óbvio, é claro. Portanto, é uma coisa importantíssima. De lá para cá, nós avançamos consideravelmente. A instalação dos parques tecnológicos em todos os estados. A participação, por exemplo, meu caro Raimundo Lira, da nossa universidade lá de Campinas, de João Pessoa, portanto, a Universidade Federal da Paraíba, as duas universidades, participando do grande movimento que nós fizemos no Brasil de 2007 para cá, para a gente fabricar o principal instrumento, produzir o principal instrumento da TV digital, que se chama Ginga, um software que, pelo seu nome já diz claro, tem jeito de corpo, dialoga com qualquer padrão. O Ginga, inclusive, ganhou prêmio recentemente. É um padrão utilizado no mundo inteiro. O Ginga é um middleware, ou seja, é um interfaceador. É algo que você bota para ligar duas coisas que não se falam. Portanto, isso foi desenvolvido pelas nossas universidades. Comandado pela PUC-Rio, com a presença do professor Luiz, que, aliás, foi brilhante nesse processo, mas nós envolvemos todas as universidades. Sabe quanto foi o investimento, senador Lira? 70 milhões. Sabe quanto foi o investimento europeu para tentar produzir algo como o Ginga? Superior a 1 bilhão. 1 bilhão de euros. Portanto, na nossa criatividade, é que reside exatamente o diferencial. Mas é preciso ter incentivo. Então, eu preciso ajustar isso. Agora, senador Delcídio, com a vinda dessa expansão do solar, nós vamos fabricar, por exemplo, inversores trifásicos no Brasil. Não precisava fabricar. Nos Estados Unidos, isso está vendendo hoje como quem vende celular. O cara entra na internet e compra. Aqui no Brasil, eu só tenho certificação em um lugar, em São Paulo. Agora que o Instituto está liberando mais 3 unidades. Por que não pode ter certificação na Paraíba? No Ceará, no Pará, no Mato Grosso do Sul, na Bahia, em Pernambuco, enfim, no Amazonas. Por que não? Por que não podemos espalhar essas unidades de produção? Portanto, isso requer uma política de atenção especial. Por isso, senador Delcídio, conversei muito com Vossa Excelência como líder do governo, tive de Vossa Excelência o apoio, fui conversar com o ministro Armando Monteiro, para, inclusive, ganhar dele esse apoio. Tive agora na Intersolar de Munique, inclusive, muito bem patrocinado o evento pela nossa Apex. Quero fazer aqui um elogio à equipe do ministro Armando Monteiro. Fez um ato, fez um verdadeiro, eu diria até, um grande ato internacional. Solar não estava no nosso radar. O Brasil demorou pra caramba para entrar nisso. Eu tive a oportunidade, senador Delcídio, em 2 deslocamentos, na chegada a Munique e na saída de Munique. Eu fiz a opção, inclusive, de andar de trem para poder passar em locais para verificar como aquilo cresceu na Alemanha. Como a gente pode ver, não é só de forma ampla, como é, inclusive, na forma micro. Não tem uma casa, senador Delcídio, no trajeto entre Munique e Frankfurt, que essas casas, esses vilarejos, você não tenha já a aplicação da placa solar. Visitamos uma experiência, eu, senador Fernando Bezerra, no Minha Casa Minha Vida, lá da Alemanha. No Minha Casa Minha Vida da Alemanha, prédio completamente eficiente.
Não é só na utilização das placas solares, inclusive no modelo de construção, a forma de ventilação, a forma de utilização da energia. Todo mundo sabe que nesses lugares, 6 meses são 6 meses dedicados à calefação. Portanto, o consumo de energia é alto. A Alemanha não está fazendo isso só pelo modismo de entrar na rota alternativa, mas para se livrar da dependência do gás russo e para resolver um problema, inclusive, da sua meta de reduzir a produção de energia nuclear. Portanto, isso é política. Agora, a Alemanha não fez isso dissociado. Não fez isso só para botar placa aqui, ali e acolá. Fez, inclusive, casando com uma política industrial agressiva, com uma política de desenvolvimento centrada nos seus institutos. Portanto, é isso que a gente está chamando. Será que os alemães são melhores do que os nossos? Não. A diferença aí, senador Cristóvão, é que os alemães pegaram o que estava aqui e deram sentido. Então, o que nós estamos propondo é isso. Agora, sem o incentivo, não adianta fazer isso. É esse meu apelo, senador, que eu estou, inclusive, conversando com o senador Renan, para que a gente tenha a oportunidade dessa matéria, é uma matéria que merece ir para urgência, porque no dia 30 encerra o PADIS. Então, portanto, a gente jogar de novo por terra. Eu conversei com várias empresas que estão aguardando o leilão de agosto. Esse é um dos leilões mais aguardados da história do Brasil. O leilão de agosto agora de energia solar. O meu estado, o estado da Bahia, senador, você entrou com 140 projetos, mais de 4.000 megas. Assim, algo. Você tem projetos no país inteiro. Agora, isso precisa da política do incentivo. Não. A placa que é utilizada na China é a placa que pega 6 meses de neve e 6 meses de sol. Não é a mesma placa que pode ser usada no Brasil. A limpeza de placa com água não dá para eu fazer em determinados lugares do sertão. Eu não tenho água para beber, quanto mais para limpar a placa. Então, portanto, é exatamente através desse desenvolvimento que nós vamos chegar na utilização que se encaixa nesse sol brasileiro e que se ajusta a essa política. Nós vamos fazer, senador Delcídio, na próxima semana não, já na primeira semana de julho, aqui nessa casa, eu e o senador Fernando Bezerra, nós estamos chamando todas as montadoras do Brasil. Vamos conversar com o eletrointensivo e vamos conversar com as montadoras. Estamos propondo às montadoras de eletrointensivo que eles plantem, portanto, verdadeiras fazendas de solar para compensar o seu consumo. Portanto, é uma forma de a gente amarrar aqui a Comissão Climática que vai discutir isso, vai botar enquanto projeto. Você botar enquanto carga. Dizer, meu amigo, você é um consumidor, você é intensivo de energia, então você tem que produzir o outro lado. E, portanto, é essa produção que nos dará a garantia da oferta. Nós vamos enfrentar um período de hidrologia complicado, principalmente para o nosso sertão, meu caro Lira. Complicadíssimo. Sobradinho hoje não bate 20%, senador Delcídio. Então não dá para a gente ficar só apostando que São Pedro vai continuar derramando água e a gente tentando resolver as nossas mágoas através, inclusive, dos nossos lagos. Portanto, é essa história. Essa é uma pequena parte. O PADIS é isso aqui. Nós temos que discutir depois a questão do ICMS. Vossa Excelência é um dos grandes defensores disso. Eu estou relatando um projeto de Vossa Excelência que é importantíssimo. Eu já avisei o governo, esse projeto de Vossa Excelência tem que vir para a pauta, para a gente trabalhar exatamente nessa área do incentivo, para criar as condições. Porque não adianta, se os estados vão achar que vão continuar arrecadando só dessa parte que nem existe, nós não vamos conseguir botar isso para rodar. Então nós precisamos resolver o problema. Essa vitória com a MP do eletrointensivo, ela é uma vitória que eu diria que tem percalços. Porque, de qualquer maneira, nós ainda estamos tirando recurso ainda do Tesouro, você ainda tem recurso da Chesf, você tem toda uma cesta, vamos chamar assim, de incentivos e produtos, que aí a gente vai balançando. Eu vi ontem uma reclamação de um dos dirigentes dessa área do setor elétrico, dizendo, terminou botando incentivo só para um setor, quem está indo para o Mercado Livre está sobrando, está tendo dificuldade, o comércio, por exemplo, reclamou barbaridade. Então, portanto, outros setores da indústria, que dependem da energia. Então, esse não é um debate dissociado. É isso que eu tenho me preocupado, senador Delcídio. Esse é um debate que nós temos que fazer com espinha dorsal. Não se debate estruturalmente esses setores de maneira solta. Por isso, senador Delcídio, insisti com a Comissão Geral em relação à questão da Petrobras.
Não é o debate ideologizado. Muita gente até diz que a gente está querendo fazer debate. Não quero fazer debate ideologizado. O debate do monopólio sim, monopólio não, foi lá em 97, 98. Nós participamos. Agora é o debate de como é que eu estruturo. Como é que eu tiro vantagens competitivas para a nação em relação a isso. A Petrobras avançou na pesquisa, por exemplo, em águas profundas. O centro de pesquisa é uma excelência. O que ficou para nós? Como é que a gente utilizou isso na indústria? A gente ainda utiliza muita coisa que vem de fora. Aliás, recentemente, nessa sala aqui, ó, nessa sala, a gente debateu aqui uma grande compra da Petrobras na Halliburton. Comprando, sabe o quê? Software. Software. Eu desafio no mundo quem é que tem hoje os melhores softwares, se não o povo brasileiro. Portanto, esse é um debate que está muito linkado, associado. É importante isso. Esse é o divisor de águas do mundo. Portanto, com esse empenho, eu quero não só de Vossa Excelência o apoio para essa matéria tramitar aqui, como também para que a gente consiga, com o presidente da Casa, dar essa devida importância, tratar isso com urgência e a gente aprovar essa matéria. Era isso, senhor presidente. O senador Walter nem relatou a matéria, fez uma ampla exposição sobre tecnologia, pesquisa, semicondutores, energia, placa solar e etc. e tal. Senador Cristóvão. Senador Delcídio, o senador Walter Pinheiro pode não ter lido o relatório, mas ele fez um discurso que, por duas razões, merecem ficar registrado como algo muito marcante. Primeiro, de ter sido na Comissão de Economia e não na Comissão, por exemplo, de Ciência e Tecnologia. É aqui que a gente precisa trazer o problema da ciência e da tecnologia como elemento fundamental do progresso econômico. Ou seja, como ele diz, é aqui que a gente precisa colocar o que está aqui em cima e trazer para cá como tecnologia. E segundo, porque ele trouxe com uma clareza e uma ênfase muito grande o discurso de onde nós queremos chegar e como vamos chegar através de Ciência e Tecnologia. Ontem tivemos uma audiência lá na Comissão de Ciência e Tecnologia à tarde e eu fiz a seguinte pergunta para os que estavam ali. O Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil completa 30 anos esse ano. Eu perguntei, se nós evoluirmos nos próximos 30, o mesmo que evoluirmos nos últimos 30, onde vai estar o Brasil? E a conclusão foi trágica. Nós vamos importar todos os remédios quase que a gente usa, quase todos os equipamentos médicos, quase todos os equipamentos, a concepção, pelo menos, pode até fabricar aqui, mas a concepção, a invenção de quase tudo. Como ele disse, vamos continuar exportando commodities e importando chips. Temos que fazer o esforço para o Brasil derrubar a barreira que nos separa do mundo da inovação. E o projeto que ele relata é um dos que pode nos ajudar, tratando especificamente de um assunto fundamental, que é o setor de energias alternativas. E por que a gente tem resistido tanto, ficando para trás, sendo, talvez, olhando o território, o melhor território de fonte solar no mundo inteiro? Eu acho que nós estamos muito prisioneiros, Walter, dos barragistas, no caso da energia. Eu converso com o pessoal, sobretudo daqui, da Companhia Energética de Brasília, e o pessoal ri quando a gente fala em energia solar. Estou falando, pelo menos, do anterior presidente, não conheço o atual. O pessoal ria, dizendo que isso é uma brincadeira, que isso aí custa demais por quilowatt. Custa demais, um pouco mais, hoje. Mas em 10 anos vai custar muito menos. E em 20 não vai ter nem outras coisas, porque a gente está esgotando as nossas reservas, mesmo hídricas. Ainda que possam surgir barragens no nível, sem necessidade de grandes quedas. Então, é fundamental que a gente invista nisso. E eu apoio perfeitamente esse projeto. E lembro que enquanto a Alemanha está usando energia solar, mesmo sem ter tanto sol, porque aposta no futuro e para fugir da energia nuclear, eu acho lamentável que no Brasil a gente esteja construindo mais uma central nuclear em Angra. Acho um absurdo. Sobretudo porque a gente não precisa disso. A Alemanha precisa, a França precisa, a gente não precisa.
Mas estamos fazendo isso, em vez de estar investindo mais em energia solar. Aí faço um parênteses só para lembrar que aqui nós temos um senador que hoje se dedica basicamente no seu mandato a isso, que é o senador Hélio José, aqui do Federal, e que é engenheiro da Companhia de Energética de Brasília, mas se salvou, talvez até pelo nome dele, né, de Hélio. Aí tem tanta mania para o sol, que é o nome de sol. Pois bem, eu quero apoiar e dizer que fico feliz com o discurso e com o parecer que ele deu ao relatório. Muito obrigado, senador Cristóvão, e também cumprimentar o senador Walter Pinheiro. Conheço o preparo intelectual do senador Walter Pinheiro, toda a sua história, não só como político, mas especialmente como profissional de uma área, como diz o Walter, é uma área um pouco árida, especialmente quando no trato quando envolve o dia a dia da política nessa interação com a população, com as comunidades, porque as áreas tecnológicas são áreas sofisticadas, complexas, né? E, consequentemente, são áreas que a população conhece o reflexo disso. Por isso, a ação de parlamentares como o senador Walter Pinheiro, que efetivamente trabalham para disponibilizar essa tecnologia, colocar à disposição da população essa tecnologia ou essas tecnologias que vão melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, né? E eu acho que o PADIS vem ao encontro dessas preocupações, e não existe país, com todo respeito, hoje em dia, país que não investe em pesquisa e tecnologia vai ficar definitivamente para trás. Não há dúvida nenhuma disso. Inclusive, não tendo vergonha de avançar, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de tecnologias, principalmente tecnologias renováveis, que não é só a hidroeletricidade. Essa é uma cultura, senador Cristóvão, eu vim dessa cultura. E no Brasil isso se consolidou, mas nós precisamos olhar as outras alternativas, porque são alternativas vocacionadas até para o perfil ou para o clima que o Brasil tem, né? Primeiro, no que se refere à energia solar, pelo nível de insolação, por tudo aquilo que essa tecnologia vai nos proporcionar, inegavelmente. A Alemanha está fazendo um esforço gigantesco para diminuir a participação da geração nuclear no país, como outros países também estão fazendo. A energia eólica, ela é uma absoluta realidade. E à medida que as encomendas aumentam, a produção cresce, claro que o valor do megawatt-hora gerado ele tende a cair naturalmente, até porque você tem produção, você tem escala. A França, por exemplo, que Vossa Excelência citou aqui, senador Cristóvão, desenvolveu muito o programa nuclear francês por uma razão. Primeiro, porque a França não tinha alternativas, né? E, ao mesmo tempo, fez um desenvolvimento em escala industrial. Portanto, a França conseguiu baratear o custo da geração nuclear, o que era anteriormente um grande impeditivo também. Desenvolvendo o quê? Tecnologia, né? Reatores super regeneradores, reatores que representam o top em termos de tecnologia em geração nuclear no mundo. Então, portanto, esse é um tema que nós não podemos abdicar, nós temos que fazer um debate aprofundado, porque o Brasil tem todas as condições de, com tecnologia, explorar outros tipos de energia e, principalmente, sinalizando para uma matriz energética renovável, uma matriz energética limpa. Por isso, eu queria aqui, não podia deixar de fazer esse registro. Se nenhum senador ou senadora tem alguma coisa a acrescentar nesse debate de profundidade que o senador Walter Pinheiro e o senador Cristóvão aqui fizeram, eu vou botar o relatório do senador Walter Pinheiro em votação. Os senadores e senadoras que concordam com o parecer, com o relatório do senador Walter Pinheiro, permaneçam como se encontram.
Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto e parabenizando o senador Walter Pinheiro pelo excelente trabalho, trabalho esse que passa especialmente pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação.